Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD. Es un organismo público e internacional de carácter intergubernamental. Su creación en 1972 fue respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con la idea de establecer una entidad regional que tuviera como eje de su actividad la modernización de las administraciones públicas, un factor estratégico en el proceso de desarrollo económico y social. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD, por la reforma, modernización e innovación del Estado y la administración pública. Sean bienvenidos, estimados participantes de esta primera edición del curso internacional Gobernanza de Datos, donde tenemos el honor y el privilegio de tener al profesor Fernando Filgueiras. Hoy en la clase correspondiente al módulo 4, Recursos de Datos para el Desarrollo de la Inteligencia Artificial. Adelante, profesor. Muchas gracias, Nelson. Muy buenas tardes para todos y todas acá presentes nesta sala virtual. E é uma grande satisfação que hoje nós vamos trabalhar a quarta semana deste curso de governança de dados e inovações em setor público. Bueno, em las clases anteriores, nosotros trabajamos algunas questões muito importantes para a governança de dados. A primeira é a necessidade de um conceito, ou seja, nós estamos trabalhando com a ideia de que em um setor público, muito especificamente, mas não só em setor público, também em setor privado, há a necessidade de construir novos mecanismos de governança, novas normas, regras, bem como padrões e procedimentos para o trabalho com dados, e especialmente com os dilemas e as questões, os problemas que surgem quando nós temos grandes bases de dados, ou nós utilizamos a expressão muito em inglês, Big Data, ou a expressão que já há uma tradução para as línguas ibéricas, que são os megadados. Então, quando nós trabalhamos com estes megadados, se criam novos dilemas, novas expectativas, e isto é muito importante termos em conta, porque o avanço e as inovações digitais que ocorrem hoje são muito importantes compreender que se demanda uma infraestrutura de dados, se demanda uma infraestrutura muito complexa, muito exitosa, que necessita, por lo tanto, de novos mecanismos de governança. Então, na segunda classe, nós trabalhamos a ideia de infraestruturas públicas de dados e como isto é um tema emergente, como está presente na discussão internacional acerca destes mecanismos de governança, e trabalhamos também os tipos de dados. Nós trabalhamos algumas experiências emergentes acerca da governança de dados e, em alguns casos, com foco focando exemplos de diversos países de Iberoamérica. Para esta última classe, ou esta quarta classe do curso Governança de Dados, me gusta falar acerca da importância dos dados para o desenvolvimento de novas tecnologias, e, em particular, a tecnologia de inteligência artificial. Professor Juan Inácio Criado, eu sei que estás trabalhando com outra turma acá em CLADE, um curso acerca da governança da inteligência artificial, e o CLADE publicou muito recentemente, em novembro, no mês de novembro passado,
a Carta Ibero-Americana de Inteligência Artificial em la Administração Pública. Carta esta que define princípios, objetivos e políticas necessárias para o desenvolvimento de inteligência artificial no setor público e suas diversas especificidades, necessidades. E um dos pontos mais importantes da Carta é exatamente um aspecto central para o desenvolvimento de novas tecnologias digitais na administração pública, que é a governança dos dados. Então, me gusta falar hoje, nesta última classe, como a governança de dados é muito importante para o desenvolvimento de novas tecnologias e como estas novas tecnologias, que são dependentes de grandes bases de dados, como a governança é um mecanismo muito importante para que possamos desenvolver a inteligência artificial, cumprir com os termos da Carta Ibero-Americana de Inteligência Artificial e como isso é um tema importante para que nós possamos pensar que dados são recursos hoje muito importantes, recursos necessários para o desenvolvimento tecnológico e recursos muito importantes que representam hoje um ativo muito importante para os governos, para as administrações públicas. Pois, iniciando esta conversação acerca dos dados, nós tratamos na última classe um tipo de dado que hoje é muito importante, que são os bold dados. Bold é uma expressão que surge na língua inglesa e quer dizer los big, open, linked data, ou seja, dados que são abertos, que são grandes bases de dados e que são linkados, ou seja, que são enlaçados em diferentes tecnologias que podem transitar e compartilhar de modo interoperável entre diversas organizações, entre diferentes organizações para diferentes fins. Então, bold dados representam uma oportunidade muito grande para o desenvolvimento de inteligência artificial, por lo que as tecnologias de inteligência artificial necessitam de grandes bases de dados. Então, esta é uma questão muito importante, por lo que, desde o desenvolvimento da internet, as grandes corporações de tecnologia, os governos, têm à disposição mais dados. Ou seja, tem à disposição grandes volumes de dados que dizem respeito a diferentes coisas, ou diferentes elementos transacionais entre diferentes pessoas. Ou seja, se partimos de premissa que, por exemplo, nós podemos recopilar dados de redes sociais e entender de alguma forma como as pessoas pensam, como as pessoas querem consumir um determinado produto, ou se pensamos, por exemplo, nos registros administrativos, que são dados muito importantes que são detenidos por governos, ou se nós partimos da premissa que há um grande volume de dados que hoje é compartido entre diferentes sistemas algorítmicos, isto explica por lo que há uma reinvenção da tecnologia da inteligência artificial. Ou seja, há uma discussão acadêmica que há três fases da inteligência artificial. A fase do nascimento da tecnologia, que hoje é muito aplicada, mas a tecnologia de inteligência artificial é uma tecnologia do século XX, do siglo XX. Ou seja, é uma tecnologia inventada em los anos 1940 e que hoje ganhou uma expressão muito grande, mas nos anos 80 e 90, por exemplo, representa o período que se chama do inverno da inteligência artificial,
Los diferentes gobiernos internacionalmente cortaron financiación para las investigaciones en el campo de inteligencia artificial e se tornou uma tecnologia quase extinta, por lo que não havia inversão e não havia uma perspectiva de melhoria em las tecnologias de inteligência artificial que as tornasse aplicáveis em diferentes questões, em diferentes negócios, em diferentes sistemas. Pero o que se colocava acerca da inteligência artificial era exatamente como o ponto em que não havia dados suficientes para alimentar este tipo de sistema. Com o surgimento de mais dados em diferentes operações governamentais, em la internet, em comércio eletrônico, dados acerca de tudo, na tecnologia de inteligência artificial foi reinventada. Ou seja, saímos do inverno da inteligência artificial e entramos agora em um período que se discute a importância das tecnologias de inteligência artificial, o uso extensivo de tecnologias de inteligência artificial para diferentes campos de conhecimento e por lo tanto, o desenvolvimento de uma inteligência artificial general que seja capaz de imitar a racionalidade humana, de pensar de forma autônoma. Este é o campo de pesquisa que mais avança nesta perspectiva de uma inteligência artificial general. Então, a aparição de voo de dados, combinada com a aprendizagem automático e outras formas de inteligência artificial, dá como resultado o uso cada vez mais extensivo, cada vez maior de sistemas algorítmicos de Big Data. Então, nós utilizamos sistemas de algorítmicos de Big Data para muitas operações governamentais, para muitas operações de comércio, para muitas operações na comunicação, por exemplo. Isto é a questão. Ou seja, se nós temos hoje muitos dados, grandes bases de dados a respeito de diferentes questões da vida humana na sociedade, nós temos que construir uma tecnologia de inteligência artificial que seja plenamente confiável e que, por lo tanto, é necessário que haja algum mecanismo de controle acerca da inteligência artificial. E, mais necessariamente, o controle sobre os dados para garantizar a qualidade e o cumprimento, ou seja, as estruturas de compliance que são necessárias para construir processos de decisões, realização de tarefas que são feitas por la inteligência artificial que seja mais confiável para a sociedade. Por lo tanto, muitas organizações públicas e privadas estão recorrendo à governança de dados como uma forma de exercer controle sobre a qualidade de seus dados e sobre o cumprimento de mecanismos regulatórios e de requisitos legais e éticos pertinentes para garantizar a tomada de decisões muito confiáveis. Então, a importância da governança de dados para a IA é muito grande. Ou seja, quando nós questionamos que o desenvolvimento tecnológico, especialmente em governos, é algo muito importante, nós precisamos ter controle sobre os recursos que são utilizados nestas tecnologias para produzir processos de decisões e realização de tarefas muito mais confiáveis, éticas e, por lo tanto, focada em las pessoas. E, neste sentido, o que é a inteligência artificial? Certo? E este é o foco desta classe de hoje.
A inteligência artificial são sistemas sociotécnicos, ou seja, são sistemas que nós, enquanto humanos, interagimos com estes sistemas, intercambiamos com estes sistemas, e estes sistemas são capazes de alterar a estrutura social, alterar a estrutura da sociedade. Então, por exemplo, à medida que nós avançarmos na inteligência artificial aplicada em governos, as interações entre cidadãos e governos será muito diferente. Será uma interação basada na interação com sistemas algorítmicos, com plataformas, um intercâmbio digital entre cidadãos e governos que prestam serviços e implementam políticas públicas utilizando meios digitais, como, por exemplo, a inteligência artificial. Então, a inteligência artificial são sistemas sociotécnicos que processam o fluxo de dados de entrada e produzem um fluxo de resultados que imitam a inteligência humana para tomar decisões e resolver tarefas. Me gusta citar um exemplo, talvez, que nós conseguimos vivenciar cotidianamente. Nós, como humanos, quando percebemos, por exemplo, que o cielo está escuro e que há trovões e que há raios, nós conseguimos, em nosso cérebro, em nossa consciência, predizer que há uma possibilidade muito grande de lluvia, certo? Se eu sei que há uma probabilidade muito grande de lluvia, eu posso pensar diferentes tipos de ações. Uma possibilidade é não sair de casa, por exemplo, de minha habitação, ou pegar, eu não sei como se habla em espanhol, mas pegar o guarda-chuva, o sombreiro não, pegar Paraguas. o para-águas, perfeito, e pegar o para-águas para poder me locomover na lluvia, por exemplo. Então, é muito importante ter em conta que nós, enquanto humanos, estamos calculando, percebendo um conjunto de informações que nós recolectamos na natureza. E com essas informações que nós processamos em nossos cérebros, nós agimos, ou seja, nós tomamos um curso de ação, tomamos uma decisão. O que a inteligência artificial faz é exatamente construir uma capacidade para que máquinas possam tomar decisões e resolver tarefas de maneira automática, imitando a forma como as pessoas pensam. Então, para desenvolver a inteligência artificial, especialmente em governos, se necessita grandes volumes de dados que as máquinas podem automatizar diferentes tarefas, para que elas possam automatizar diferentes tarefas e resolver diferentes problemas. Então, tal como nós, como humanos, quando percebemos, ou seja, estamos recolectando dados com mis ojos, com mis ouvidos, com mi habla, com mi cérebro, nós estamos recolectando dados acerca da natureza. E nossa ação depende exatamente da forma como percebemos estas informações, como em nossos cérebros construímos essas informações e tomamos um curso de ação a partir disso. A inteligência artificial é a mesma racionalidade, certo? E há diferentes técnicas para isso. A inteligência artificial pode, por exemplo, se constituir de sistemas preditivos, ou sistemas que realizam a predição
de algo. La predicción, por ejemplo, meteorológica, o sea, que estabelece as probabilidades de acontecer alguma coisa. Sistemas em la área de meteorologia, por exemplo, são muito importantes para algumas questões econômicas, como, por exemplo, a agricultura. E sistemas preditivos utilizam grandes bases de dados para estabelecer a probabilidade de alguma coisa acontecer. E a partir disto, informar, criar informação acerca de alguma coisa. E com esta informação, tomamos um curso de ação, nós como humanos. Ou, por exemplo, sistemas de inteligência artificial são basados em técnicas de simulação. Há muitos sistemas hoje muito sofisticados que estabelecem simulação, por exemplo, na área de economia, simulações macroeconômicas de determinado governo ou de determinado país. É uma técnica muito importante que automatiza, por exemplo, uma predição futura de algo acontecer ou não. Em la área de meteorologia, por exemplo, são simulações que acontecem que explicam, por exemplo, as questões de câmbios climáticos. Então, a perspectiva de que os oceanos vão subir tantos metros conforme o derrelo da Antártica ou do Ártico, por exemplo, isto é uma simulação que muitas inteligências artificiais produzem para sustenir, por exemplo, as questões de câmbio climático. Existem técnicas também de machine learning ou de aprendizagem de máquinas. A aprendizagem de máquinas é basicamente o seguinte: nós somos capazes hoje de treinar um sistema de inteligência artificial com uma base de dados, e este sistema de inteligência artificial calcula vetores de aprendizagem a partir dos dados que nós oferecemos para o treinamento deste sistema e para realizar um determinado tipo de atividade. Então, por exemplo, machine learning ou aprendizagem de máquina, ou aprendizagem automático, é muito utilizado, por exemplo, para sistemas que pretendem ler textos e fazer, por exemplo, na correção de texto ou a tradução de um texto. Muitos desses sistemas, como o Google Translate, por exemplo, utiliza um sistema de machine learning. Um avanço dos sistemas de machine learning ou de aprendizagem automático são os sistemas de deep learning, que simula um sistema muito parecido com descobertas da neurociências acerca do cérebro humano. Então, por exemplo, um sistema de deep learning ele calcula vetores de aprendizagem, mas não fica só em desses vetores de aprendizagem. Ele constitui perceptrons, que funcionam como, por exemplo, as sinapses cerebrais que nós produzimos naturalmente. Então, sistemas de deep learning são sistemas que avançam simulando um cérebro, o funcionamento de um cérebro humano. Ou então, sistemas de visão computacional, que são muito aplicados, por exemplo, em sistemas de reconhecimento facial, ou sistemas de reconhecimento de íris, ou de biometrias, de um modo geral. São sistemas que fazem um batimento com outras bases de dados, por exemplo, para identificar uma pessoa, ou identificar determinadas situações em que há algo muito estranho acontecendo em determinada área. São sistemas hoje muito aplicados na área de segurança pública, na área de polícia, por exemplo, em que
alguns sistemas são utilizados para reconhecer cidadãos em contextos de campo, em situações de ampliação da vigilância em determinadas situações, ou mesmo para reconhecer algumas situações estranhas que estejam acontecendo em espaço público. Por exemplo, hoje há sistemas de reconhecimento, sistemas de visão computacional, que se colocados cercanos em uma determinada área, por exemplo, ele pode reconhecer situações que exigem e que comuniquem as forças de segurança para tomar um fluxo de ação. Por exemplo, um coche que esteja parado em uma determinada localidade e uma pessoa fique forçando sua porta para abrir este coche, é uma situação que, por exemplo, pode ser reconhecida como uma situação fora de comum. E sistemas já comunicam à polícia para verificar aquele tipo de situação. São sistemas, por exemplo, basados em visão computacional. Existem sistemas de processamento natural de linguagem, são sistemas que muito utilizados, por exemplo, em chatbots. E agora nós discutimos desde o ano passado o surgimento das inteligências artificiais generativas, ou seja, inteligências artificiais que são capazes de criar coisas, criar imagens, criar textos de maneira muito automática a partir dos nossos prompts, a partir dos nossos requerimentos para que estas inteligências artificiais trabalhem com alguma coisa. Então, inteligência artificial representa diferentes técnicas a partir das quais nós podemos imitar a inteligência humana para resolver problemas de maneira mais rápida e eficiente. E na administração pública, há diversas aplicações possíveis, com diferentes experiências em diferentes países. Por exemplo, chatbots para o serviço público, sistemas de assignação de benefícios sociais, automatização de auditorias e de diversos processos na administração pública, sistemas de visão computacional aplicados à segurança pública, sistemas de visão computacional para diagnóstico sanitário na área médica. Isto é ponto totalmente disruptivo, inteligências artificiais que estão fazendo diagnósticos de enfermidades muito graves. Há aplicações também para sistemas de toma de decisões, personalização de serviços públicos em plataformas, antecipação das demandas da sociedade, seguimento e avaliação constante das políticas, gestão de riscos, monitoreio ambiental. Esta é uma área muito importante de desenvolvimento da inteligência artificial, e aplicações militares, como, por exemplo, armamentos letais autônomos. E há uma discussão muito nova e forte na ONU acerca das aplicações militares por a inteligência artificial. Então, são muitas possibilidades que a inteligência artificial traz para a automação, para a maior eficiência de serviços públicos, de políticas públicas, modificando toda a estrutura de funcionamento das administrações, modificando, alterando, cambiando toda a estrutura de funcionamento da administração pública em diferentes governos, conforme a inteligência artificial avança nesta direção. E, claro, não há o uso de tecnologias que não traz riscos para a aplicação e a implementação, em particular, na estrutura de serviços públicos e das políticas públicas. Um dos problemas mais reconhecidos são os problemas de injustiça algorítmica, por exemplo.
Há estudos que apontam para que o uso de reconhecimento facial produz, por exemplo, injustiça racial. Ou há sistemas algorítmicos que produzem injustiças, por exemplo, de gênero ou de origem étnica das pessoas. Isto é um risco muito importante de nós termos em conta quando falamos de inteligência artificial. Outro risco muito importante é o colonialismo de dados, ou seja, uma crescente dependência dos dados e uma perspectiva de universalização de diferentes sociedades, produzindo novas dinâmicas coloniais, ou seja, a partir das grandes corporações de dados, como, por exemplo, as grandes big techs, as grandes corporações de tecnologia. Um outro risco muito importante com a questão da inteligência artificial, a criação de dependência tecnológica, ou seja, como que países dependentes dentro do sistema capitalista mais amplo se tornam agora dependentes de tecnologias ofertadas por estas grandes corporações. Inteligência artificial pode ter impactos diversos em los direitos humanos, isso está muito associado com o problema da injustiça algorítmica. Então, os impactos são muito importantes de entender, especialmente para os direitos humanos. E há riscos com relação à desconfiança da cidadania, ou seja, uma desconfiança organizada e racionalizada por meio dos sistemas algorítmicos. E desconfiança esta que tem origem em uma ineficácia do serviço público. Isto é uma possibilidade. A inteligência artificial não automaticamente produzirá um serviço público mais eficaz para a sociedade. Muito pelo contrário, há uma possibilidade de produzir um serviço muito ineficaz. Vou dar um exemplo e conheço de Brasil, por exemplo. No Brasil, o Instituto Nacional de Seguridade Social, que é o instituto que, dentro da estrutura da administração pública brasileira, é o instituto que coordena toda a política de pensões para os cidadãos. Então, há todo um procedimento para que os cidadãos possam se tornar pensionistas, que eles possam se tornar, portanto, retirados do trabalho e a ser, com isso, uma renda por meio do sistema de pensões. Há um procedimento para isso, bem como para outros direitos sociais que estão relacionados à existência deste instituto em Brasília. Como há uma direção de envelhecimento da população brasileira, então a demanda para o instituto cresceu nos últimos anos em números muito grandes. Ou seja, há hoje o que nós falamos em Brasil como uma fila para os requerimentos de pensões. A solução que o Instituto Nacional de Seguridade Social deu para este problema foi criar uma inteligência artificial que automatizasse a análise dos requerimentos de cidadãos e validasse ou não estes requerimentos e, por lo tanto, indicasse o pagamento das pensões de maneira automática. Pero não funcionou. Muito pelo contrário, não diminuiu a demanda de pedidos de pensões, de requerimentos de pensões, e, muito pelo contrário, criou um problema social muito grande, porque esta inteligência artificial estava negando, ou seja, não estava assignando os benefícios sociais do sistema de pensão, reprovando todas as solicitações de cidadãos sem qualquer análise de mérito que poderia ser feita por uma pessoa, por exemplo. Então, o problema, na verdade, o uso desta inteligência artificial criou um problema social muito grande de pessoas que contribuíram sua vida inteira para um sistema de pensão e quando há de requerer
o pagamento das pensiones, quando se retiram do mundo do trabalho, a inteligência artificial nega, ou seja, não assigna as pensiones a estas pessoas. E isso cria um problema social muito. A inteligência artificial criou para o governo. E fora o problema de toda desconfiança. Então, é muito importante pensar que a inteligência artificial não criará automaticamente um serviço público mais eficaz. É necessário termos em conta que a inteligência artificial demanda atividades de desenho, demanda atividades de acurácia, demanda atividades de construção da confiança da cidadania com serviços públicos digitais, com políticas públicas que são decididas e implementadas por meios digitais com apoio da inteligência artificial. É por isto que CLAD tomou a iniciativa de construir a Carta Ibero-Americana de Inteligência Artificial na Administração Pública. E nesta carta, que é uma carta que foi pactuada por unanimidade pelos países membros da CLAD, no Congresso de La Habana, em novembro de 2023, nesta carta se define os princípios, objetivos e práticas necessárias para a institucionalização da governança da inteligência artificial em las administrações públicas ibero-americanas. Então, esta carta é um instrumento muito importante termos em conta, não só porque é uma carta do CLAD, não se trata disso, mas é para pensarmos os impactos disruptivos da inteligência artificial na administração pública e como humanos necessitam estar em um controle desta tecnologia para que, de fato, seja uma tecnologia confiável, verdadeira e que, de fato, produza um serviço público mas efetivo para a sociedade. Esta é a importância da Carta Ibero-Americana de Inteligência Artificial. E dentre seus princípios, nós vamos ter aqui um guia extensivo de princípios do uso da inteligência artificial, como, por exemplo, o princípio de autonomia humana, ou seja, humanos necessitam estar em controle do uso desta tecnologia. Humanos necessitam supervisionar a forma como esta tecnologia funciona. E esta tecnologia necessita ser transparente. Há que ter traçabilidade e explicabilidade de por que a inteligência artificial toma uma decisão de determinada maneira ou não. É necessário ter em conta o princípio de rendição de contas, responsabilidade e auditabilidade destas inteligências artificiais, como sua segurança e robustez técnica, bem como sua fiabilidade, a precisão e reprodutibilidade para diferentes operações e aplicações de inteligência artificial no setor público, para que, de fato, estas inteligências artificiais sejam confiáveis, proporcionais e que tenham prevenção do dano, que respeitem a privacidade e protejam os dados personais de cidadãos, que há um princípio de qualidade e integridade dos dados. Este é o ponto que nos interessa. E que essas inteligências artificiais estejam alinhadas ao princípio de equidade, inclusividade e não discriminação. E que há um princípio de centralidade das pessoas, valor público e responsabilidade social da aplicação de inteligência artificial na administração pública. E, por fim, o princípio de sustentabilidade e proteção ambiental. Então, é muito importante ter em conta que estes princípios
E se nós pensamos que as inteligências artificiais requerem o uso extensivo de dados para que elas produzam, por lo tanto, seus resultados para a administração pública, nós necessitamos de bases de dados de alta qualidade e que estes dados sejam, de fato, íntegros para alcançar os objetivos dessas inteligências artificiais e, de fato, possam gerar extenso valor público e tenham responsabilidade social com as pessoas. Isto é muito importante termos em conta acerca do avanço da inteligência artificial. Por isso que a Carta de Inteligência, a Carta Ibero-Americana de Inteligência Artificial na Administração Pública define 8 objetivos gerais. Primeiro, melhorar os processos administrativos e serviços públicos basados em inteligência artificial. Desarrollar a transparência e o combate mais eficaz contra a corrupção mediante sistemas de inteligência artificial. Perfeccionar os processos de toma de decisões. Promover a cooperação interadministrativa e intergovernamental. Isto é um aspecto muito importante. Profundizar as dinâmicas participativas basadas em algoritmos éticos, a possibilidade da inteligência artificial funcionar como um mecanismo que amplifica a participação. Avançar em la colaboração com a cidadania para resolver problemas públicos complexos. Lograr uma maior confiança e legitimidade nas instituições públicas por parte da cidadania e reforçar os sistemas democráticos mediante o uso responsável dos algoritmos e sistemas de inteligência artificial. São objetivos da Carta que estão contenidos em la Carta Ibero-Americana de Inteligência Artificial na Administração Pública e que são objetivos muito importantes e que requerem, obviamente, práticas institucionais muito novas para as administrações públicas. E todas estas práticas, de alguma maneira, têm uma relação muito direta com a questão de governança de dados, como a eliminação de sesgos de gênero, etnia, religião, impedir a opacidade algorítmica, mitigar os impactos da transição de funções e tarefas hacia robôs e drones, corrigir o controle invasivo e imposto de trabalho das pessoas servidoras públicas, impossibilitar a vulneração de direitos fundamentais como consequência de decisões basadas em algoritmos, reduzir as brechas digitais e os riscos de exclusão social e econômica, evitar os efeitos não desejados do uso de sistemas de inteligência artificial, reduzir a desconfiança da cidadania e sua interação com máquinas, garantizar os direitos dos seres humanos em sua interação com neurotecnologias, fiscalizar a independência das autoridades públicas a respeito de corporações privadas na criação, desenvolvimento, implementação e avaliação de modelos algorítmicos e sistemas de inteligência artificial. E, por fim, impedir o uso de inteligência artificial para erosionar os sistemas democráticos. Então, a Carta Ibero-Americana de Inteligência Artificial na Administração Pública apresenta aos gestores públicos de Iberoamérica a necessidade de tomarmos controle da inteligência artificial para que, de fato, ela seja produtiva para um serviço público mais eficaz, mais efetivo e mais legítimo. Pero há a necessidade de la governança da inteligência artificial e la governança dos dados. Não quedamos a pensar que a inteligência artificial vai de produzir resultados automaticamente. Não há. É necessário pensarmos os recursos a partir dos quais as inteligências
artificiales hay de operar. Y para esto, la calidad de los datos, la integridad de los datos es fundamental. Por lo tanto, o princípio de calidade e integridade dos dados é o ponto que nos interessa cá hoje. A qualidade e integridade dos dados do setor público é algo crítico para que possamos produzir inovações governamentais e em las administrações públicas utilizando inteligência artificial. A inteligência artificial necessita, por lo tanto, de adequação. E por ello, as administrações públicas devem estabelecer mecanismos para que os processos de recolecção, seleção, treinamento e uso de dados cumpram com uns requisitos normalizados de qualidade, evitando a utilização de dados sesgados, incorretos ou não representativos. E se nós conseguimos pensar que teremos dados de qualidade, nós conseguimos mitigar a possibilidade de predições, recomendações ou decisões discriminatórias, sesgadas ou incorretas, que há de ferir os princípios democráticos da administração pública. Então, o que a Carta Ibero-Americana coloca é a necessidade que as administrações públicas estabelecerão unidades responsáveis pela direção e qualidade dos dados. Pode ser uma direção de dados, na oficina do dado, de maneira que se garantize sua boa gestão em el conjunto do setor público, assim como também intercâmbio com outros setores. Todos os temas que nós trabalhamos nas classes anteriores. Ou seja, precisamos pensar um mecanismo, um formato institucional e organizacional para a governança de dados. De maneira que possamos avançar na qualidade e integridade dos dados e possibilitar os avanços e as inovações utilizando a inteligência artificial. Isto é muito importante termos em conta. A governança de dados, ela está em background pelo desenvolvimento de tecnologias digitais. Não é tão aparente como a governança da IA, como a governança da internet das coisas, ou a governança de blockchain, por exemplo. Mas a governança de dados é um tema muito importante, porque é o que garantiza a qualidade dos dados em la administração pública. Bem como nas diferentes organizações, incluso as dos setores privados, do setor privado. Então, nós precisamos ter em conta que a governança de dados é um tema essencial. E internacionalmente, há uma emergência de práticas muito diferentes hoje acerca de quais são as práticas necessárias para garantizar a qualidade dos dados. E nestas práticas, há diferentes perspectivas. E neste quadro, que está no artigo do professor Marin Jansen, ele define acá os princípios e práticas de governança de dados que são essenciais e que já há uma perspectiva internacional de avanço desta perspectiva de governança de dados. Ou seja, primeiro ponto, evaluar a qualidade e o sesgo dos dados. Quando nós utilizamos sistemas algorítmicos baseados em grandes volumes de dados, nós necessitamos criar um processo constante de avaliação de qualidade
e possível sesgo incorporado em las soluções algorítmicas. Isto é um elemento muito importante. Em algumas situações, por exemplo, nós devemos eliminar a identificação das pessoas, ou questões como, por exemplo, raça e gênero. Um exemplo prático. Em Brasil, agora há um avanço muito grande de sistemas de reconhecimento facial na seguridade pública. Então, há câmeras colocadas em diferentes espaços públicos, nas ruas, nas calles de Brasil, em diferentes cidades do Brasil, que estão mapeando e que estão reconhecendo pessoas o tempo todo. Então, se por exemplo, há uma passagem de uma pessoa que é foragida pela polícia, a polícia é avisada que esta pessoa está naquele local, naquela hora. E aí, portanto, esta pessoa foi identificada e aí, portanto, uma ação policial quase instantânea para recolectar esta pessoa na prisão. O problema é que hoje há uma literatura e avaliações destas tecnologias em Brasil, e o que se conclui é que é uma tecnologia que tem um profundo sesgo racial. Ou seja, é uma tecnologia que, em sua aplicação, no Brasil, pelo menos, há uma perspectiva de encarcerar pessoas negras mais do que pessoas brancas. Isto é um problema, incluso para a confiabilidade da sociedade, pela legitimidade, porque nós estamos produzindo tecnologias que são tecnologias racistas. A Amazon criou há um tempo atrás uma inteligência artificial que fazia a seleção de pessoas para diferentes postos de trabalho. O problema é que essa tecnologia de Amazon foi treinada com os dados de seus funcionários, em que a maioria destes funcionários eram homens brancos em torno de 30 anos de idade. O problema é que, quando esta tecnologia analisava os currículos das pessoas que estavam buscando a seleção para um trabalho, a seleção de recursos humanos, essa tecnologia produzida por Amazon e aplicada por diferentes empresas e corporações mundo afora, era uma tecnologia que tinha um sesgo de gênero. Ou seja, esta inteligência artificial não recomendava a contratação de mulheres, mas privilegiava a contratação de homens e homens brancos. Então, os sesgos algorítmicos surgem de onde? Surgem pelas bases de dados. Neste caso de Amazon, o que aconteceu era isto. A base de dados de treinamento desta inteligência artificial, os homens brancos teriam o melhor desempenho. Então, a máquina percebe que homens brancos têm um melhor desempenho, uma melhor capacidade para os postos de trabalho do que mulheres, por exemplo. Exatamente por haver sesgos em los dados da base de dados de treinamento deste sistema, o sistema entende que para diferentes postos de trabalho, os homens brancos são melhores opções que mulheres. Então, o resultado prático disso é uma tecnologia que produz uma injustiça algorítmica com as mulheres, criando uma forma de preconceito e uma forma de sesgo que é incorporada na própria tecnologia por problemas nas bases de dados. Segundo princípio muito importante, detectar padrões cambiantes
Quando os resultados dos algoritmos cambiam, se deve verificar sua validez e investigar as razões de dichos cambios. Isto é algo muito importante de entender, ou seja, é necessário um monitoreio constante da atividade dos algoritmos e que humanos puedan fazer atividades corretivas nestes algoritmos. Terceiro, a necessidade de saber minimizar a quantidade de dados que se compartem, compartilhando só o que seja necessário. Por exemplo, respostas a perguntas em lugar de conjuntos de dados completos. O que isto quer dizer? Um dos problemas centrais da governança de dados, como nós podemos apresentar nas classes anteriores, é o intercâmbio de dados entre diferentes organizações. Então, é necessário estabelecer que o intercâmbio de dados se comparte aquilo que seja necessário para a organização desenvolver sua aplicação. Não é necessário, por exemplo, intercambiar dados personais ou a identificação de cidadãos, quando o caso. Quarto, estabelecendo uma recompensa por erros. As recompensas poderiam usar-se para alentar as pessoas a detectar erros e problemas e reportá-los, ou seja, premiar cidadãos, pessoas que identifiquem eventualmente algum erro em algoritmo ou em bases de dados. Que esta pessoa tenha canais de comunicação com os desenvolvedores de sistemas que lhes permita, por lo tanto, fazer as correções necessárias. Quinto, informar ao compartilhar. Ou seja, quando os governos compartem dados sobre uma pessoa ou uma organização, estas entidades devem ser informadas para garantizar a transparência e evitar o uso indevido. É a perspectiva de soberania de dados, como nós vimos na classe passada. Ou seja, nós como cidadãos, nós somos os donos de los dados personales. Entonces, es nuestro derecho saber por lo que os gobiernos estão compartilhando dados acerca de minha persona. Sexto, separação de dados. Separe os dados personales de los não personales, de los dados sensibles de los não sensibles. Dados podem ter uma característica muito sensível. Por exemplo, em Brasil, é proibido pela Lei General de Proteção de Dados compartilhar dados de pessoas menores de 18 anos. Então, isto é o que se considera, que o legislador brasileiro considerou, é que dados acerca de crianças e adolescentes são dados sensíveis e que não há possibilidade de compartilhar esses dados. Por lo tanto, a governança de dados exige, requer um conjunto de práticas que sejam capazes de separar e fazer controle e proteção dos dados personais. Da mesma forma como nós, neste sétimo princípio, devemos incentivar o controle cidadão dos dados, empoderar os cidadãos e as organizações para que tenham o controle e verifiquem as atitudes dos dados. De novo, novamente, a perspectiva de soberania de dados. É necessário criar mecanismos a partir dos quais o cidadão possa verificar a exatitude de seus dados e estabelecer controle sobre eles. Oitavo, a recopilação de dados em la fuente. Recopilar dados em la fuente para garantizar sua exatitude e saber como se recompilam dichos dados.
Ou seja, se nós estamos trabalhando com dados, com registros administrativos, por exemplo, nós precisamos garantizar que a recopilação desses dados sejam feitas em la fuente e não de maneira secundária por alguma pessoa ou alguma outra organização na terceira parte que tenha trabalhado esses dados de alguma maneira. É muito importante recopilar dados em la fuente diretamente e não utilizar dados que sejam compartidos por terceiras partes. Lo ponto 9. Minimizar a autorização para aceder aos dados. Se uma parte não necessita dados, não se lhe deve conceder o acesso. Ou seja, precisamos criar um controle de acesso, um mecanismo que permita fazer com que os dados não sejam compartidos livremente, mas que a autorização para aceder aos dados seja uma autorização efetiva, que os requerimentos de dados especifiquem quais dados serão necessários para o desenvolvimento de um determinado sistema, mas que não se aceda a dados que não são necessários. 10º ponto, almacenamento distribuído de dados. É a ideia que nós não devemos colocar todos os huevos em apenas um cesto. É necessário pensar que sistemas necessitam ser distribuídos e que sistemas distribuídos são menos vulneráveis e evitam combinar dados facilmente sem permisso. Ou seja, as bases de dados governamentais não devem ficar em um único repositório, mas pensar sistemas distribuídos que reduzam a vulnerabilidade de todo o sistema. Os problemas de ciberseguridade são muito comuns hoje. E há uma perspectiva, este é um dos problemas contemporâneos da ciberseguridade, o sequestro de los dados. Se governos almacenam seus dados em um único lugar, a probabilidade de que esses dados sejam sequestrados é muito grande e os impactos serão muito negativos. Então, sistemas distribuídos é uma opção melhor para o trabalho da governança de dados. Precisamos assignar responsabilidades administrativas ou assignar administradores de dados para formalizar a responsabilidade de gestionar os recursos. Criar a figura administrativa dos administradores de dados. Esta é uma questão muito importante. E estas responsabilidades sobre os dados devem distribuir-se de tal maneira que nenhuma pessoa pueda ser mal uso ou abusar dos dados. Da mesma forma que nós temos que pensar o almacenamento de dados de maneira distribuída, a responsabilidade administrativa pelos dados também deve ser distribuída. É o princípio número 12, da separação de preocupações. E, por lo fim, a utilidade. Os dados devem reconhecer-se como ativo valioso que os sistemas algorítmicos podem e devem utilizar para produzir inovações muito importantes para o sucesso e a legitimidade da administração pública. Então, é muito importante nós refletirmos que a governança de los dados é muito importante para o desenvolvimento digital e que ela está no background do desenvolvimento tecnológico e particularmente do desenvolvimento tecnológico em governos. É uma função
administrativa muy importante, sin la cual nosotros no producimos avanços tecnológicos de maneira sustenible, confiable para a ciudadanía. Entonces, a perspectiva deste curso era exatamente chegar a este ponto final, certo? E isto marca o fim de nosso curso. E agora vou abrir a sessão para dúvidas e vocês podem eventualmente ter acerca desta classe e informar-lhes acerca da próxima classe, da classe número 5, que está prevista em curso. Do que se trata esta classe? E vou falar acerca disso muito rapidamente, e isto pode entrar dentro das dúvidas, eventualmente. Como eu disse na classe passada, o trabalho final do curso é que nós produzamos um pequeno ensaio sobre o estado da arte de seus países acerca da governança de dados. Ou seja, que nós possamos compartilhar diferentes experiências dos diferentes países da Iberoamérica acerca da governança de dados e pegar casos que sejam exemplares para nós, para entendermos e compreendermos os desafios, as oportunidades, os problemas que a governança de dados em Iberoamérica tem. Então, a classe próxima será uma classe em que vocês irão fazer uma apresentação curta em 3 minutos acerca de seu trabalho final para o curso. O trabalho final para o curso será a expectativa de que vocês possam produzir um paper falando destas experiências de governança de dados em seus países. Pode ser um exemplo de uma unidade da administração pública, pode ser a perspectiva de toda a administração pública, pode ser políticas para a proteção de dados personais, ou a experiência de diferentes países com a proteção de dados, pode ser a perspectiva emergente de governança de dados em seus países. Então, na próxima classe, que será a classe número 5, vocês farão uma apresentação destas experiências em um prazo muito curto, porque os papers, os trabalhos finais podem ser feitos em dupla, como lo disse em classes passadas. Então, vocês podem se juntar, se reunir para fazer esses papers e esse trabalho final, relatando a experiência dos países. E a partir disto, na próxima classe, vocês vão fazer uma apresentação para que eu possa evaluar inicialmente estas apresentações e estas propostas de papers, e que seja possível fazer uma curadoria destes trabalhos e que possamos, portanto, encaminhar para a produção dos papers e a entrega final para fazer a avaliação. Certo? Então, agora vou abrir para a participação de vocês, para qualquer dúvida acerca do conteúdo da classe de hoje e acerca da próxima classe, que será na semana que vem. Muchísimas gracias, profesor Fernando. Esto también lo vamos a estar recordando en las plataformas informativas que tenemos del curso, WhatsApp y en el campus virtual, sobre esa pequeña presentación la próxima semana, que puede ser, y también los parámetros del trabajo final. Había levantado la mano Jair Carillo. Jair, ¿puedes activar tu micrófono y hablar? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la presentación, profesor.
Nada más como mi duda al respecto de esta última presentación. Debemos de dar un contexto general de lo que hemos abarcado en todo el curso o nos podemos ir directo hacia la descripción que podemos dar de pues, las organizaciones o de lo que nosotros queremos plantear en nuestra presentación. Sim, perfeito. O mais importante agora é que nós possamos compreender qual é o objetivo de cada uma das apresentações individuais. Então, por exemplo, você pode fazer acerca de seu país, você quer analisar a proteção de dados personais na experiência de seu país, por exemplo, certo? É claro que é necessário termos um contexto a partir do qual possamos discutir esta experiência, né, de seu país. É uma administração muito rápida, de maneira que nós podamos compartilhar seus objetivos com o trabalho final e que possamos discutir eventuais complementações, eventuais contextos, e é um pouco esta ideia, é ser mesmo coletivamente, todos nós outros, uma curadoria coletiva acerca destes trabalhos e que possamos, por lo tanto, a partir desta curadoria, pensar este contexto e avançar nesta análise da governança de dados em Iberoamérica. Esta é um pouco a ideia aí. Muy bien, muchas gracias por la información. Muchas Sim, sim. gracias, Jair. Valeria había preguntado un detalle, ¿cuál es la fecha máxima de presentación del trabajo final? Na próxima semana. A fecha máxima de apresentação do trabalho final, creio que estás na plataforma. Se você puder conferir para mim, Nelson. ¿Cómo? Eu coloquei esta data final para a entrega do trabalho na plataforma. Vocês têm como conferir para mim? Mais abaixo. Me parece que todavía no está puesto. Aqui, ó. Sim, 14 de julho. 14 de julio, es domingo 14 de julio, ¿cierto? Isso. Aí é a entrega de trabalho final. Perfecto. Perfeito? Ya está en la plataforma, como todos pueden estar viendo. Sim, El sim. módulo presente está con los recursos de aprendizaje que el profesor ha compartido el día de hoy. Y también ya los parámetros del trabajo final. Sim, A ver, perfeito. Guilhermina pergunta, Nelson, se o trabalho final pode referir-se à apresentação de uma experiência subnacional. Pode. Isto é possível. Nem sempre há uma perspectiva nacional para a governança de dados, mas pode haver uma experiência muito bem exitosa, por exemplo, em nível subnacional, e isto é importante. E pode sim, Guilhermina, não há nenhum problema nisso. Ok? perfecto. No tenemos registrado alguna mano levantada para alguna duda o alguna duda escrita en el chat particular o general. Uhum. Aprovechemos aprovechemos este espacio de dudas. De todas maneras, también está el foro de dudas en la campus virtual. Ha levantado la mano Mario Ávila. Mario, cuando puedas, activa tu micrófono y adelante. Puedes hablar. Hola, hola. Sí, se escucha. Adelante. Gracias. Respecto a esta última tarea
para tener la idea del proyecto. ¿Es en algún formato en específico o para la presentación o es vaya, deja corrijo la pregunta, ¿lo vamos a presentar o solo es Uhum, con subirla? uhum. Para esta tarea final, quer dizer, pero para a tarefa da semana que vem, é um texto curto de uma página, mais ou menos, falando dos objetivos, dando um pouquinho um contexto do que você quer discutir acerca da governança de dados. Então, para a semana que vem não é o trabalho final da disciplina. É um texto de uma página falando de uma ideia para o desenvolvimento do paper. Ok? Eu não sei, Nelson, se Mário me escutou. Mario avisa si se... Sí, indica que sí, sí escucho. Ah, sim. Então, é apenas uma página, mais ou menos. É muito mais uma, digamos, uma carta de intenção. O que você pretende fazer para o paper final do curso. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Pueden activar el levantar la mano y hacerla Walter Flores. Walter, cuando puedas, activa el micrófono y adelante. ¿Puedes hablar? Hola, ¿escuchas? Sí se escucha. Buenas tardes, profesor. Yo tengo una consulta referente al tema de ahora. Cuando Sim? usted hace referencia a la colonización de datos, según algunas bibliografías que he revisado, ¿verdad? Sobre el profit que sacan las empresas sobre el manejo de nuestras datas mediante los algoritmos. Entran también dentro de este aspecto el rubro de empresas que procesan data financiera como Equifax, por ejemplo. Uhum, uhum. Estas questões financeiras, por exemplo, ou os trabalhos de social score, por exemplo, de identificação de scores financeiros, né? Os sistemas bancários, há uma literatura sobre fintechs, né? E eu pediria que você colocasse esta questão na plataforma e eu posso sugerir esta literatura. Eu tenho algumas coisas, então só pediria que você coloque a questão na plataforma e eu respondo hoje, incluso compartilhando esta literatura com você. Pode ser, Walter? Walter. Perfeito. Só lhe pido que ponga na plataforma que fica mais fácil para fazer compartilhar com você esta literatura. Alguma questão mais? Muchas gracias, Emilio. Muchísimas gracias. Disculpen. Ahí el tiempo de la exposición de la carta de intención, presentación, será de 3 minutos aproximado, ¿correcto? Pregunta Uhum. Kevin Daniel. Correto, correto. Mais ou menos isso, Nelson. Perfecto. Muy bien. Si no hay alguna otra pregunta,
podemos indicar que de todas maneras estamos atentos en el campus virtual, en el foro de dudas académicas, al docente. También estaremos atentos ante cualquier eventualidad o dudas que tengan al respecto, ¿no? De entrada, al agradecimiento al profesor por estas 4 clases. No hemos terminado, pero adelantamos este agradecimiento, y a ustedes por la asistencia y participación. De todas maneras, estaremos viéndonos el próximo lunes en estas presentaciones sumarias o ejecutivas de sus trabajos, recordando que pueden hacer trabajos en grupo, como indicó el profesor. Si surgen otras dudas, Sergio, claro, sí que sí. El foro en el campus virtual, el foro Dudas Académicas para el Docente, ahí estará el profesor Fernando y nosotros atentos. Perfecto. Muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias, alumnos. En breve, esta clase estará también en el campus virtual. Gracias a todos. Gracias, buenas tardes a todos y todas, y nosotros nos vemos en la semana que viene. Gracias. Saludos.